No condomínio Jardins Mangueiral, moradores reclamam da falta de infraestrutura. A obra é uma parceria público-privada. O GDF cedeu os terrenos e um consórcio é responsável pela construção das casas e apartamentos. O setor Jardins Mangueiral fica entre São Sebastião e o Jardim Botânico. Começou a ser construído em 2009 e, ao fim das obras, terá 8.000 casas e apartamentos. O GDF cedeu os terrenos para que os preços ficassem mais acessíveis, já que a região faz parte de um programa de habitação do governo. Os primeiros imóveis foram concluídos em agosto de 2010. No ano passado, o Ministério Público do DF recomendou a suspensão das entregas por suspeita de irregularidade no cadastro de habilitação. Um novo cadastro foi criado pela SEDAB com mais de 330 mil inscrições. Até agora, 4.330 pessoas foram habilitadas. Mas para comprar o imóvel, o financiamento também precisa ser aprovado. Pouco mais de 1.000 moradores receberam as chaves. Mas para alguns moradores, a casa nova ainda é um problema. Por se tratar de uma parceria público-privada, a responsabilidade de garantir infraestrutura é do consórcio que realiza a obra. Os moradores reclamam que as redes de água e esgoto não chegam até algumas casas. Em outras, o problema seria na rede elétrica, que não foi feita como deveria e compromete o abastecimento. Nós viemos até o condomínio para conversar com esses moradores e mostrar os problemas, mas fomos barrados na portaria. Os vigilantes disseram que a imprensa está proibida de entrar. O problema de energia elétrica existe porque os cabos usados não chegam até a rede da SEB, segundo a companhia. Para fazer a ligação dos ramais de energia, a SEB precisa que eles sejam substituídos pelo consórcio que administra o condomínio. Já a CAESB também aguarda a regularização nas redes feitas até agora para realizar uma vistoria e normalizar o serviço. O prazo para isso é de 10 dias. O consórcio que administra o condomínio Jardins Mangueiral informou que os sistemas de abastecimento de água e de energia elétrica foram aprovados pela CAESB e pela SEB e que os problemas apresentados são pontuais e que estão sendo resolvidos. Bem, para conversar com a gente sobre os direitos de quem compra um imóvel, Bom Dia recebe aqui no estúdio o advogado Luiz Felipe Coelho. Bom dia, Luiz Felipe. Muito obrigado pela presença. Bom dia. Na verdade, tanto quem recebe um imóvel de uma construtora normal, assim, digamos em Águas Claras, quanto lá nessa parceria público-privada, às vezes tem muitos problemas, né? Esses problemas ocorrem normal. Hoje esses problemas são bem menores, porque nós temos basicamente uma relação de consumo que se estabelece entre as construtoras e esses compradores. E as construtoras, hoje, elas estão muito bem adaptadas às determinações do Código do Consumidor, porque elas sabem que essa relação com o consumidor privilegia, em razão do que a gente chama de hipossuficiência do consumidor, privilegia claramente os direitos do consumidor. Então elas procuram se resguardar para evitar problemas, porque sabem que, em havendo problema, elas serão naturalmente responsáveis pela recomposição desse imóvel àquele estado original, aquele estado que permita a sua utilização adequada. A gente tem umas imagens para mostrar de um apartamento em Águas Claras. Ele foi entregue e olha só o que acontece. Chove, a garagem fica completamente alagada. E os moradores também reclamam que, como houve uma troca de construtora, na verdade o acabamento foi feito depois com um produto de uma qualidade inferior. E agora, o que essas pessoas fazem? Essas pessoas, elas primeiramente devem procurar essa própria construtora para tentar recompor esse imóvel ao estado de utilização adequado, porque esse vício da construção, ele implica na responsabilidade da construtora. A construtora, obrigatoriamente, ela tem um prazo de garantia de 5 anos após a entrega da obra para a manutenção, conservação e manter essa rigidez desse prédio, as condições de habitabilidade. Se isso não ocorrer, é claro que essa pessoa ou todos aqueles envolvidos, o condomínio e cada um dos proprietários desses imóveis, eles deverão buscar essa reparação no judiciário. Num caso como esse, a construtora tem a responsabilidade objetiva. Então, normalmente, ela sempre será responsável porque nós aplicaríamos o Código do Consumidor, que estabelece esse risco da atividade mercantil. Então, esse risco é objetivo e, para afastar essa responsabilidade, o que cabe à construtora? Demonstrar que ela não seria responsável. Então, ela teria que jogar essa culpa em terceiros, por exemplo, alguma atividade que não dela que proporcionou este alagamento. E isso geralmente acontece, né? Porque esses moradores acabam tendo muita dor de cabeça, processo
processo na justiça demora? Eles demoram, mas num caso como esse, o mais importante é que seja feito, por exemplo, uma perícia, ainda de caráter unilateral. Os moradores desse prédio contratam um engenheiro especializado nessas atividades para demonstrar que essa responsabilidade é da construtora. Com essa responsabilidade rapidamente identificada, eles podem buscar uma antecipação de tutela, porque não é razoável que eles enfrentem todo dia essa situação de desconforto. No caso do Jardins Mangueiral, quem que os moradores devem processar? O governo ou a construtora? Eles reclamam também de taxas que estão sendo cobradas e que não deveriam. Como é que fica essa situação? Veja que o governo ele entrou, me parece, pela reportagem, com os terrenos. Então ele cedeu os terrenos para que esses imóveis fossem mais baratos para o consumidor, para aquele que viesse adquirir. Então o risco da construção, o defeito da construção não está na parceria do governo, mas na participação privada. Então essa responsabilidade por eventual vício de construção, naturalmente é da construtora. E aí a pessoa é mais fácil que ela entre com um processo no Ministério Público, que tem que ser uma ação em conjunto, ou ela vá sozinha, às vezes ela não conhece aquelas outras pessoas que estão ali? Não há necessidade dela ir em conjunto. É claro que em conjunto as custas processuais serão barateadas, os honorários do advogado serão barateados, mas se nós tivermos aí uma relação de consumo, ela pode ir ao PRODECON, no Ministério Público, ou pode ir ao próprio PROCON tentar esse ressarcimento ou esse apaziguamento. Normalmente ali, nesses ambientes, nós conseguimos estabelecer um acordo e tudo se resolve sem ingressar propriamente no judiciário. Ok. Tá certo, Obrigada, Luiz Felipe. Obrigado. Bom dia. Obrigado, bom dia.